Pessoal, estou de volta, aguardando aí a Andiara para ela nos Voltei. falar. É eu mesmo falar, professor? Não, você tá brincando, é? Que Não, isso? estou falando sério, você vai falar o seu planejamento e a gente vai discutir, como a gente sempre faz. O que você imaginou? Ah, não, imaginei que ia ser eu, não, é que você tá brincando. Não, estou falando o que você imaginou em termos de planejamento. Ah, o pessoal não voltou ainda, então deixa eu falar. Primeiro, pessoal, que a gente vai fazer é a triagem, né? Paciente já fez a triagem, já mandou o paciente lavar as mãos, ele não tem sintomas de Covid-19, mas ele pode ser um transmissor da Covid-19, ele pode estar sim com a Covid-19. Não é porque ele não está com sintomas aqui. Gente, só um minutinho, Andiara. Rio Silvai, ela está com o microfone Oi. aberto. Fecha o Ah, seu tá. microfone. Isso, Tá, vou pode fechar. falar. Andiara, pode falar. Então, professor, por ser um paciente jovem, né, ele pode estar com a Covid-19 sim e ser apenas um transmissor. E Pode então ser a gente assintomático, né? Ele pode estar assintomático e estar infectado. está infectado. E, por exemplo, seria se eu tratasse ele com a caneta de alta rotação nas cáries que ele tem, cavitadas, no caso, eu poderia gerar um aerosol que eu iria estar exposta, no caso, a uma quantidade viral muito grande, Uma carga né? viral é Uma, grande. uma carga viral muito grande. Então, aí, no momento, não produzir aerosóis, né? Isso, muito bem. E, então, plano de tratamento. No caso dele, que está com placa, lesão de mancha branca, primeiro a gente vai fazer uma adequação do meio, a gente não vai usar escova de Robson nem taça, mas a gente vai usar curetas, né? Vai fazer raspagem dos dentes, de todos os dentes, que ele está com placa. Ele era um usuário de crack, né? Em recuperação. O crack potencializou essas lesões de mancha branca, e a falta de higienização também. Depois da raspagem, a gente iria aplicar flúor nos dentes. E os dentes com lesão cavitada, a gente vai usar colher de dentina Muito para bem. mostrar a cárie. Os dentes 16, 17, 26, 27, 36, 37, 46, 47. Usar a colher de dentina e fazer uma restauração com ionômero de vidro, porque ele é antibacteriano também, ele tem uma quantidade de flúor para como é que eu vou falar? Esqueci a palavra agora. Remineralizar. Remineralizar a dentina e não continuar a cárie, né? A cárie... Formar ponte de dentina, né, professor? Oi? Deixa ela falar, Andiara. Oi, Rio Silvani. Eu falei, mas nós chegamos à conclusão seguinte, que ele também forma dentina terciária, né? E forma ponte de dentina. Sim. Então, o nome de Para vida, mais estimular, né, a pessoas jovens formação de também. dentina terciária, né? Aham. Sim. Aí deixa a Gera continuar. Isso, não, mas pode terminar, Silvana.
Acho que eu já Não, falei. continuar, nós fizemos junto. Assim, eu escrevi, você me escreveu, aí pode continuar. Não, mas é só aí o curativo era a restauração era o ionômetro de vidro, né? A gente escolheu por ser dente posterior também, não alterar na estética, né, dele. E é isso. Uhum. Alguém tem alguma coisa a acrescentar, gente? Pensou alguma coisa? Tem alguma coisa a acrescentar? Eu vou deixar para falar no final. Professor, nós também chegamos à seguinte conclusão: também orientar o paciente no uso do fio dental, fazer uma escovação mais correta, principalmente ao se deitar, ao menos 3 vezes ao dia, né? E o caso também, se ele tiver uma dor que não suporte muito, a gente também pensou em passar por um paracetamol 400 miligramas de 8 a 8 horas, durante 3 dias em caso de dor. Mas é isso mesmo, orientação do coisa, as lições dele, como ele já largou o crack, então essa orientação não seria tão necessária a gente precisar mais. Mas é a higiene bucal mesmo. Uhum. Tá. Com flúor, pelo menos uma vez por dia. Alguém tem alguma coisa para acrescentar, gente? Nós estamos aqui para discutir, nós estamos só discutindo o caso. Quero ver se alguém pensou alguma outra coisa, quer acrescentar alguma coisa. Eu colocaria forramento com hidróxido de cálcio, depois colocaria ionômetro. Uhum. Tem uma questão aí, professor, com relação porque no caso foi narrado sobre a radiografia feita, mas eu não tive acesso aqui o que eu estou tendo aqui é só a metade do caso clínico aqui na minha tela. Eu não consegui acessar o outro caso aqui na tela do meu celular. Então, o que acontece? Será que isso aí não atingiu, por exemplo, mesmo fazendo, você tirando a cárie com colher de dentina e tal, fazendo um ART nele, será que não vai atingir o canal? Essa é uma questão. Sim. Apesar das radiografias não mostrarem alteração, né? Essa é a sua dúvida? Sim. Tá. Porque aí deveria fazer o exame percussivo, né? Eu fecho. Fazer o exame, fazer aí o exame clínico e utilizar lá o exame de vitalidade, os exames corriqueiros, né? Que eu acrescentaria. Teste de vitalidade o teste e percussivo, né? Professor, eu Sim. posso compartilhar uma coisa assim, só que eu estava conversando com meu irmão hoje, que ele estava comentando comigo sobre paciente que chega no consultório dele e, tipo assim, o dente está rígido no exame clínico, ele radiografa com radiografia 2D que ele tem no consultório, não é 3D, ele tem a 2D, não tem nada, não vê nada, não vê lesão de cárie, não vê abscesso, não vê nada. O dente está normal, tudo. Aí ele abre o dente, né? Ele não viu cárie, ele não viu suco, nada. Ele falou assim que o dente completamente rígido. Tanto radiograficamente quanto no exame clínico. Aí ele manda o paciente para casa com medicamento para dor, volta o paciente com 2 a 3 dias com abscesso. Ele falou que não tem explicação, que ele não sabe explicar de onde que esse abscesso veio. E já aconteceu assim várias vezes com vários pacientes. O paciente não tinha cárie. Nada. Nem suco, Nem nada. clinicamente, nem radiograficamente. Nada.
Tem que, né, difícil falar assim, porque a principal causa de um abscesso é cárie. Mas você tem outras causas também. Pode ser trauma, né? Pode ter outros fatores. Então, tem que avaliar cada caso. Vamos falar, eu vou falar, então, especificamente desse caso, né, contextualizando ele nesse momento agora. Bom, então tá. Então, vamos pensar na urgência, que são os dentes que estão com dor. Ele queixa dor em vários dentes, e a gente viu aí que tem vários dentes cavitados. A Ana Cláudia perguntou no início, a cárie está em dentina? Se tem sensibilidade, é porque a cárie chegou já em dentina, certo? E aí o Rubens trouxe uma outra questão. Mas pode ser que na radiografia não esteja mostrando, né, e isso pode acontecer, radiograficamente você não atingiu ainda a polpa, mas no momento que você faz a escariação, e aí, né, vocês estão certas, evitar o uso dos motores, né, de alta e baixa rotação, tem que se evitar, tá? Vai fazer a escariação com a colher de dentina, né? Então, pode ser, tá, que, né, você tenha, o que a gente comentou num outro caso, uma exposição indireta, né, que chega num pedacinho da polpa e fica exposto, uma exposição parcial, né, que aí você vai poder fazer um capeamento, tá, direto e aguardar um mês. Lembra que, né, esse paciente, a gente vai estar focado na urgência. A urgência dele são essas lesões cavitadas que estão provocando dor, né? Radiograficamente, as radiográficas não têm alteração periapical, então a gente conclui que não atingiu ainda, ainda precisa de tratamento canal. Se tivesse lesão periapical, aí já era tratamento canal, teria que fazer de qualquer jeito. Mas o dente está vital porque ele tem dor, justamente porque ele tem dor, apesar da radiografia, né, não indicar que tem comprometimento lá da polpa, né, não tem lesão periapical, pode ser que no momento de fazer a escariação, que você remove a cárie, né, chegue na polpa e aí sim, como a Alexandra falou, você vai usar o hidróxido de cálcio PA, o cimento hidróxido de cálcio e selar com ionômero. Nesse momento que a gente está vivendo, o mais adequado é selar com o ionômero mesmo, porque ele tem essas propriedades preventivas, ele vai ajudar a remineralizar, né? Precisa fazer uma profilaxia, e a Andiara falou muito bem, aí vai usar as curetas, evitar de usar, né, ultrassom, fazer com cureta, fazer as orientações a ele em relação à dieta, porque ele tem mancha branca. A escovação é um paciente que é dependente químico, né? Está em fase de recuperação, mas é um dependente químico, né? Então, os dependentes químicos geralmente desenvolvem muitas lesões de cárie mesmo, porque acaba que tem uma vida mais irregular, né? Às vezes come muito doce, não tem uma rotina de higiene bucal, né? Então, ele precisa também desse trabalho educativo. Mas nesse momento, né, a dor que ele queixa não é uma dor aguda, né? Ele sente dor em vários dentes e ele vai sentir porque tem vários dentes com cavitação, né? Então, nesse momento, o melhor é fazer a escariação, tá? E selar todos os dentes com ionômero, né? E aí vou fazer uma correção, não seria uma restauração, né? Porque seria o que a gente chama de adequação do meio bucal, é fechar tudo mesmo, tá? Para não ficar a dentina exposta, para ele não ter dor, para paralisar as lesões de cárie, e posteriormente ele volta
né, no momento que a gente já tiver pós-pandemia, para fazer restaurações definitivas, que vão ser em resina, pode pensar em fazer amálgama também, apesar de que hoje, né, está praticamente proibido a amálgama, mas é uma opção também, tá? E os procedimentos, os cuidados mesmo de higiene bucal, tá? Para controlar aí, né, essa gengivite que ele tem, né? Porque ele tem um quadro de gengivite. Então, a gente vê que é um paciente que tem uma condição de higiene bucal ruim, então ele precisa de orientação em relação a isso, precisa se resolver o problema da urgência, que são esses dentes que estão com dor, mas procurando fazer procedimentos minimamente invasivos. Tem uma questão que vocês não falaram, que também eu gostaria que a gente pensasse. O que vocês acham que poderia ser? Eu acho que... Problema O que? Vamos falando de cada vez. Deixa a Alexandra falar primeiro, que ela já tinha começado a falar. O que você acha, Alexandra? Acho que não, também pode fazer bochecho com perelgase depois, ou com clorexidina pós o tratamento, né? O acompanhamento. Pode, mas tem mais um cuidado que é importante aí na hora de tratá-lo. O que é? A gente já falou sobre isso. Isolamento absoluto. Muito bem, Ana Cláudia, isolamento absoluto. Isolamento absoluto, porque também o ionômero, ele é muito sensível à umidade, né? Então, fazer tudo É com questão só isolamento. de isolamento, é questão mesmo da prevenção. Agora, o isolamento, né, como estão preconizando, né, qualquer tipo de restauração, fazer o isolamento, né? Exatamente. Né? Isolar, escariar, tirar a dentina. Se chegou lá, as radiografias não mostram uma alteração periapical, mas pode acontecer de chegar na polpa. Chegou na polpa, capeamento indireto, né? Aliás, capeamento direto, hidróxido de cálcio PA, cimento hidróxido de cálcio e o ionômero de vidro. Então, a melhor alternativa para esse paciente, nesse momento que a gente teria, era isso. Era remover a dentina, isso tudo com isolamento absoluto, sugador, tá? Não vai ser o sugador comum, né? Vai ser o sugador mais potente, que é aquele de cirurgia, né? E selar tudo com ionômero. E depois fazer o planejamento das restaurações, né? E aí você vai planejar as restaurações, que aí vai depender da quantidade de estrutura dentária que sobrar, né? Se tiver uma quantidade de estrutura dentária boa, você pode fazer restauração direta de resina. Agora, às vezes está muito destruído, vai ter que ser restauração indireta, né? Vocês sabem a diferença de restauração direta para indireta, não sabem? Sim. Direta é aquela que faz na boca do paciente ali sentado na cadeira. A indireta envolve o trabalho do dente, né? Então, isso, né, seria a solução para esse caso nesse momento. Alguém tem alguma coisa mais para colocar? Alguma dúvida? O que vocês acharam? Vocês acham que seria um planejamento adequado? Considerando, né, o momento atual, claro. É o melhor, né? No momento. No momento Professor, é o melhor. a gengivite pode estar associada tanto à lesão cariosa, né, a mancha branca que está no dente, que foi acúmulo de biofilme, mas também pode estar relacionada também a ele ser utilizar, né, crack, que também a dependência química pode gerar gengivite e pode aumentar também até a lesão cariosa e ter a periodontite também. Então, várias coisas que precisa entender, compreender todo o paciente para tentar ver se você consegue adequar ele completamente. Exatamente, Ana. Você tem que ter uma visão que a gente fala que é holística, né? Você tem que entender o paciente como um todo, né? E o que leva um adolescente de 17 anos a chegar com tantas lesões de cárie no consultório, né? Que aí tem um contexto social dele também que a gente precisa considerar, né? É um ex-usuário de crack. A gente sabe que o usuário de crack fica aí nas ruas,
não vai em casa, não se alimenta bem, a higiene é muito ruim, a gente vê isso, né? A própria higiene corporal é ruim, então você imagina a higiene bucal, né? Então, tem que fazer todo esse trabalho. Agora, eu deixei claro que também, assim, ele já está numa fase de reabilitação, parece que está se reinserindo, né, socialmente, né? Mas precisa considerar isso sim, né? Esse fator também tem que ser considerado aí. Porque se parar para pensar, pensa para você ver, o primeiro molar, tudo bem, nasceu aos 6 anos, mas os segundos molares nascem por volta dos 12 anos, então já está assim, com um dente que erupcionou há 5 anos, né, com uma lesão de cárie dentina que está profunda, porque está incomodando ele, vocês concordam? Ele tem queixa de dor, né? Então, ele teve aí, não é um paciente que estava controlado, ele estava, né, vamos falar, descompensado em relação aos fatores de risco da cárie dentária, né? Ele desenvolveu muita lesão de cárie no espaço de tempo relativamente curto, né? Então, é muito importante isso que a Ana falou, a gente, quando ficar atento a todos esses detalhes, para a gente compreender o porquê que o paciente chega com aquela condição, né? O fato dele ser ex-usuário de crack, ele é um dado importante aí também, para a gente compreender a doença cárie dele, por que avançou tanto no período relativamente curto de tempo, né? Ok? Gostaram do caso? Tá ótimo. Ok, bacana, gostamos sim. Tá, legal. Então tá, gente. Então agora nós nos vemos. Sexta-feira não tem aula, né? Porque é feriado. É até engraçado falar em feriado atualmente, né? Mas é feriado para nós. Então, encontramos de novo na terça-feira. Ok? Se cuidem, não vão fazer estripulia aí no feriado. Ok. Todo mundo em quarentena aí, todo mundo em isolamento social. Professor Estripulia, tu é cansado de comer pipoca em casa, não tem? Cansado de comer pipoca assistindo filme. Não tá dando para sair não, mas você está certo, tem que ficar em isolamento, né? Esse é o caminho. Eu já tenho um plantão lá que eu tenho que dar, um plantão extenso, cansativo, não tem que preocupar em ficar mais quietinho mesmo. É isso aí, se cuida. Ok, boa noite. Boa noite, gente, Ok, boa noite, e até professor. terça-feira que vem. Boa noite. E Boa gostei de noite, ver que professor. Obrigada. vocês estão pensando com Obrigada. raciocínio Bom aí, clínico feriado. direcionado mesmo para o atual momento, tá? Bacana. Tá Foi bom. ótimo. Boa noite. Tchau, tchau. Foi Um ótimo. Boa abraço. noite, Boa professor. noite. Abraço. Com Deus. Boa noite. Boa noite.